Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. O jogador saindo. Temporada passada o elenco ficou curto. Pois bem, pro Rio de Janeiro, Pedro Henrique Torre, depois da minha corneta, agora trazendo informações positivas, tá? Do Flamengo. Pedro. Tudo bem, Mari? Beijo grande pra você, pra todo mundo. Um abraço aí, quem tá no estúdio, quem acompanha a gente neste Sport Center. Emanar boas energias para a torcida do Flamengo. Tava todo mundo na expectativa. Essa questão do Gerson aí, resolve, não resolve? Tem impasse, quer sair? Como é que vai ficar essa situação? Pois muito bem. Ontem, na zona sul do Rio de Janeiro, né, houve uma premiação do Campeonato Carioca, seleção, Flamengo dominante, 7 jogadores, teve inclusive o Gerson, que foi eleito o craque da competição. Antes ali, uma espécie de zona mista, que foi bem apropriado o termo zona até, que foi bem confuso, o Gerson passou por lá, falou um pouquinho com a gente, foi perguntado sobre a renovação, como é que tá? Aí o Gerson deu a sua palavra, mas, enfim, parece que está tudo bem encaminhado, sim, para um contrato até 2030 com o Flamengo. Um salário bem no topo ali, quase no topo do elenco, entre os maiores salários, se não for o maior. Mas agora a gente ouve o capitão do Flamengo, camisa 8, o Coringa, Gerson. Eu recebi a proposta de renovação, se eu não me engano, 1 ou 2 dias ali antes de uma final. Depois acabou, no dia seguinte eu fui já para a seleção. As conversas estão boas, estão se caminhando, se Deus quiser, para um final feliz. Vamos retomar agora as conversas assim mais forte e, se Deus quiser, assinar o papel. Tá então o Gerson, se Deus quiser assinar o papel. Antes o seu pai e a gente, o Marcão, passou por ali também, falou com a imprensa, disse que tá encaminhada essa questão aí com o presidente. Enfim, se ele me deu o apelido de atleta Marcão, eu vou aceitá-lo. E eu não falei com ele porque ele é um homem muito ocupado. E passou por ali o Marcão dizendo que dinheiro nunca foi o problema. E o José Boto, dirigente do Flamengo, também esteve por ali e disse que andou, está encaminhando a situação, mas vamos ter calma, enfim, ninguém querendo cravar, mas a situação pelo menos andou até 2030. O Gerson, que ainda é dúvida para o jogo contra o Internacional, estreia no Brasileiro amanhã, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tá bom, Mari? Combinado, Pedro. A gente volta para falar, então, aquecer para o Campeonato Brasileiro, já que amanhã a bola volta a rolar. Intervalo no Sport Center. Tem muita coisa pra gente... Corinthians, quero falar do Flamengo também, que pelo que entendi é o grande favorito na opinião de todos, né? Botamos ali 3-4 na briga, mas se a gente tivesse que apontar um grande favorito, Flamengo. Pro Flamengo, o trabalho do Felipe Luiz, que vem se desenvolvendo muito bem desde o ano passado, embora a gente fale de uma curta trajetória ainda na função de treinador, incluindo a passagem pelas categorias de base, também muito vitoriosa. Um elenco já bem entrosado, robusto, um elenco muito rico, né, valioso, porém, contra as lesões, que inclusive, na minha opinião, uma das, se não a maior dificuldade enfrentada pelo Tite, né, na temporada passada. Nesse instante, inclusive, o Flamengo tem algumas baixas, né, já sabe que não vai contar, por exemplo, com a Arrascaeta na estreia do Campeonato Brasileiro, enfim, já começa a enfrentar essas questões. E aí, para mim, é que o Felipe Luiz vem se provando, né? E a gente precisa lembrar que a trajetória ainda é muito curta. Para mim é mais um desafio, ele mostrar que consegue remontar uma equipe que perde peças importantes por lesão. Foi um desafio que o Tite não cumpriu na temporada passada, por exemplo. Não. Tem gente machucando, mas o Pedro tá voltando, né? Tá voltando, mas assim, tá voltando muito contínuo, né? Tá voltando, tenham paciência. Essa volta, voltando é bem contínuo, Mas tudo bem, durante o Campeonato Brasileiro, boa parte do Campeonato Brasileiro, vai ter o melhor centroavante do Brasil também. Quando voltar e tiver 100%. Dentro desse grupo, não é. Sim, mas vai ter no Campeonato Brasileiro, acaba em dezembro. Isso aí, né? boa parte dele ainda tem o Mundial. Então, se acabar em dezembro. Por quê? O calendário brasileiro sempre tem alguma coisa que pode dar aquela empurrada. Não é uma info, é uma possibilidade. Não. Tá. Você tem que parar no meio do ano para o Mundial. Isso. Depois tem o time que, se o time ganhar a Libertadores, normalmente é um time brasileiro que ganha, aí tem uma esticada de calendário. Enfim,
Não vai É ser só fácil. aquele receio de quem conhece bem a CBF, né? Isso. Tá, sempre bom botar pode o acontecer. asterisco. O Não asterisco. tem acontecido, né? Aconteceu só no ano da pandemia, né? Mas pode acontecer. Tá. Mas enfim, o Flamengo, melhor elenco e um trabalho promissor. Um trabalho... Ontem a gente estava falando sobre as possibilidades de técnico para a seleção brasileira. Felipe Luiz é uma possibilidade, não podemos dizer que gente olha não para brasileiros, existe essa especialmente. possibilidade. Mas não faria sentido, porque é um técnico iniciante ainda. Parece muito promissor, parece muito bom, mas ainda é um técnico em desenvolvimento. Então, nada como o Campeonato Brasileiro inteiro, uma temporada inteira, para a gente ver se ele realmente é realidade. E acho que vai ser. Mas por isso que também não seria meu primeiro nome para a seleção brasileira. O que é ser realidade? Ser realidade é ter trabalho desenvolvido que é trabalho desenvolvido? na profissão. Tem que ser campeão? Com esse time tem que ser campeão. Se não for campeão, a gente não vai considerar o Felipe Luiz uma realidade e um bom nome para a seleção brasileira. Se for terceiro colocado, Não, não vai? não. Eu vou. A seleção brasileira agora, Porque ele tem só 6 meses de Mas técnico. deixa eu te Maria. falar, tudo bem. Mas você quer que ele seja campeão com 6 meses? Ué, você está exigindo mais que eu. no final do ano, não é O que eu agora. estou dizendo é... Não, então. O que eu estou dizendo é, terminou o ano. Felipe Luiz termina o ano Como campeão, terceiro ótimo, colocado. excelente. Como segundo colocado, ótimo, excelente. Como terceiro, ótimo, excelente. Eu sei que o torcedor quer Não. ser campeão, mas eu estou falando da avaliação do trabalho dele. Isso. Acharei ótimo trabalho. Ah, sim, Se for vice. isso. Não descartaria para a Não. seleção porque foi segundo. Não, não acho descartaria crueldade. não, só colocaria muitas pessoas à frente. Ah, tá. Entendeu? Não descartaria. Eu não descarto Eu acho que agora. eu acho que passa muito pelo futebol desenvolvido. É isso. Se chega em dezembro e não bate campeão, mas fica ali em segundo, brigando até as últimas rodadas, mas com futebol que encanta, eu acho que é isso que a gente quer ver na seleção Parece que vocês brasileira. não né? conhecem a Ideias... torcida do... Vocês conhecem a torcida do Flamengo. Não, Tudo bem, são mas assim, discussões diferentes. Se o Flamengo Olha não só, for o que que eu campeão falei? brasileiro da semana que vem, já vai começar a pressão. Tem que ser Mas alguém campeão para antecipado, comandar a 38 seleção rodadas. brasileira, a gente quer alguém que tenha boas ideias. O Felipe Luiz claramente já mostrou que é esse cara. O que a gente questiona é um pouco a falta de bagagem, de quilometragem. Ele precisa aí de um tempo de estrada até o fim do ano, batendo campeão ou não. Eu acho que passa muito pelo futebol que o Flamengo vai desenvolver no comando do Felipe Luiz e acho que ele, aos poucos, vai se credenciar para ser, se não o principal nome, um dos nomes para estar cotado aí na seleção. Ah, eu acho que ele já está credenciado para ser cotado. Pra Então, ser cotado, ok. Eu são só não duas co- discussões. Só não colocaria ele como primeira opção. São duas discussões diferentes para mim. O que o torcedor do Flamengo chama de bom e suficiente para o Flamengo, que sim, é só campeão. E o que a seleção brasileira, o que a CBF precisa analisar para escolher seu treinador. Não precisa ser campeão para ser bom, Não. para ser... Aliás, tem muita gente que desenvolve trabalhos melhores e não consegue o título. E a gente tem vários exemplos. Eu só acho que tem técnicos com boas ideias e mais experientes. E mais experiente, com certeza. Ele é o menos experiente da lista, inclusive. De todas, se você começar a fazer, o que eu quero? Eu quero um técnico experiente, pronto. Aí, já vou traçar o perfil do que eu quero. Primeira coisa a falar, não precisa ser necessariamente isso, mas vamos imaginar que seja, quero um técnico experiente, é o primeiro que sai. Porque é só pra gente separar, porque senão a discussão... Se você hoje tivesse que escolher um treinador para a seleção brasileira, você tá entre Carille e Felipe Luiz, você Não, elege quem? nenhuma dúvida. Não tem Carille. discussão. Não, claro que não. Mas eu penso que, assim, a seleção brasileira... Um é campeão brasileiro, tá, gente? Só por isso eu usei o exemplo, tá? Um é campeão brasileiro, pra gente peso usar da a régua camisa. absoluta. E o Carille foi campeão da Série B. Pelo peso da camisa da seleção brasileira e pela grana que a seleção, que a CBF, no caso, tem para disponibilizar para esse cargo, eu acho que a gente tem que mirar treinadores de outra prateleira. E acho que está certo em mirar Ancelotti, quem sabe o Mourinho, né, que está cansado de clubes, mas que ainda, para mim, é um treinador de uma outra prateleira. Jorge Jesus, eu acho que a CBF teria de mirar treinadores desse cacife. Felipe Luiz, para mim, está na briga, mas ainda está numa outra prateleira. E acho que a seleção tem que mirar treinadores da prateleira do Ancelotti mesmo. Mas aí os treinadores da prateleira do Ancelotti têm que querer também, né? Não adianta só a gente mirar, claro. isso aí é o festival do toco.